Eu peço que abra sua Bíblia no Salmo 85 para a exposição da palavra de Deus. Salmo 85. O texto diz: Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o seu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que Deus nos ilumine para compreendermos a sua palavra. Você alguma vez já se sentiu desanimado com o fato de que a sua vida já não era como na época da sua conversão? No tempo logo após o momento em que Deus te chamou, em que você foi salvo por intermédio de Cristo, você talvez tenha experimentado no período após a sua conversão uma alegria exultante, um desejo intenso de servir a Deus, uma gratidão por ter sido perdoado por seus pecados. Você talvez naquele tempo orava com mais ardor, tinha vontade de ler a Bíblia todo dia, e não era um esforço, era um prazer. E talvez hoje já não seja mais assim. Existe uma vitalidade espiritual marcante na vida de um novo convertido. Às vezes com um pouco de tolice, é verdade. Tanto que alguns chamam essa época, muitas vezes, de fase da jaula. Mas há uma vitalidade, há um momento em que a sua piedade, a sua devoção é uma coisa mais espontânea, mas em algum momento essa vitalidade passa. Em algum momento já não é mais a mesma coisa. Em algum momento, verdades que antes eram marcantes para você, verdades que antes aqueciam seu coração, se tornam coisas comuns. Em algum momento você se acostuma com coisas que, na verdade, são sublimes, são maravilhosas. Essa experiência é vivida por muitos. O John Wesley descreve essa experiência de um modo poético, quando ele diz: onde está a alegria que eu conheci quando eu vi pela primeira vez o Senhor? Ou mesmo o cantor, o músico e compositor Estênio Márcios, numa estrofe de uma de suas músicas, ele diz o seguinte: Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava as minhas orações. Jovem, busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora. Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. O fato é que a vida cristã é cheia de altos e baixos. Há momentos em que temos maior vitalidade espiritual e há momentos de declínio espiritual.
Seria muito bom, seria muito mais fácil se a santificação fosse um processo linear. A gente fosse se santificando, nos santificando, até o momento em que chegamos a uma santificação plena. Mas, na verdade, não é linear, se parece mais com uma montanha-russa. Há momentos de vitalidade e há momentos de desânimo. Claro que você continua vindo à igreja, claro que você continua servindo, você continua cultuando, você continua lendo a Bíblia. Você não deixa de fazer, mas se torna rotina, se torna normal. Nesse momento de desânimo, se ainda te restar algum ânimo, pelo menos um pouquinho, algo que você pode fazer é orar. Orar para que Deus restaure a sua vitalidade. Orar para que Deus te vivifique. E é esse tipo de oração que nós vemos aqui no Salmo 85. Em que momento da história de Israel, da história do povo de Deus, esse salmo foi escrito? O Salmo 85 foi escrito num tempo pouco depois a uma restauração do povo de Deus. Nós não temos aqui um indício claro, direto, do momento, mas há vários indícios, várias evidências que nos apontam para algum momento após o exílio babilônico, algum momento após a restauração do povo de Deus, quando o povo foi restabelecido à terra prometida. Você deve lembrar da história, depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Deus foi restaurado. Ciro, o rei da Pérsia, fez um decreto que permitiu o retorno dos judeus à terra prometida, e isso é um sinal de que a disciplina de Deus havia acabado. A ira de Deus havia passado. O povo poderia novamente ter um relacionamento com Deus, um relacionamento restaurado. E quando isso aconteceu, o povo retornou com grande alegria e se envolveu rapidamente no trabalho da reconstrução do templo, da reconstrução da cidade de Jerusalém. Só que depois desse início tão empolgante, tão alegre, vieram as dificuldades. Se você lê os livros de Esdras, de Neemias, você verá que inimigos se levantaram contra o povo de Deus, começaram a tentar atrapalhar os planos de reconstrução do templo, começaram a boicotar o processo, a se envolver até mesmo com as autoridades para que elas impedissem essa reconstrução. E isso arruinou todo aquele esforço inicial. Então o povo de Deus percebeu que a situação ainda não era perfeita. A restauração ainda não havia sido completa. O povo de Judá continuava sendo vassalo do Império Babilônico. Tinham de pagar altos impostos. O povo de Judá não podia ter o seu próprio rei. Ou seja, a dinastia de Davi não havia sido restaurada. O cumprimento completo das promessas de Deus ainda não havia chegado. Então aquele povo que começou tão animado foi tomado pelo desânimo. As pessoas começaram a focar nos seus próprios negócios, a construir as suas próprias casas, a cuidar de sua própria vida, e a obra do templo ficou parada. Mais tarde, Deus levantou profetas como o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para encorajar o povo de Deus a reedificar a casa de Deus, a edificar o templo, a reconstruir a cidade. E o próprio Deus deu sinais do seu desagrado dessa situação. Se você olhar no livro de Ageu, capítulo 1, você verá que uma das coisas que aconteceu nesse tempo em que o povo parou de construir o templo, uma das coisas que aconteceu foi que a terra parou de dar frutos. Deus parou de abençoar as colheitas. A prosperidade da nação foi cessada. E é algo que nós vemos aqui nesse salmo. Nós vemos aqui, de certa maneira, o salmista esperando pelo momento em que a terra dará o seu fruto. O fruto foi cessado, porque Deus estava manifestando novamente a sua ira sobre aquele povo. Então o povo de Deus lidava com um declínio espiritual na época em que esse salmo foi escrito. As coisas não eram mais como no tempo da libertação. A alegria inicial se foi, agora estavam novamente sob o desagrado de Deus.
Essa tem sido a sua experiência? Tem sido assim a sua vida? Aquele ânimo, aquela alegria se foi, e agora você faz as coisas por rotina, por obrigação, porque tem de fazer. O que fazer em momentos assim? Entrar em desespero pensando que talvez eu não seja salvo, talvez eu não seja de Cristo, então eu fico preocupado, será que eu perdi a minha salvação? Sabemos ser impossível. Será que eu devo me acostumar, me acomodar com dias assim, pensar, não, isso é normal mesmo, a vida cristã é assim mesmo, um desânimo constante, contínuo até o fim? O que fazer em dias de desânimo espiritual? Há pelo menos 3 coisas que você pode fazer. Em primeiro lugar, lembre-se do que Deus fez. Lembre-se do que Deus fez. É o que o salmista faz aqui. Ele começa a recordar, a relembrar as obras salvíficas de Deus. Como Deus restaurou o povo de Deus no passado e como o Senhor perdoou os pecados na nação. É por isso que ele diz, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. O Senhor olhou para o seu povo com graça. O Senhor olhou para o seu povo com favor, um favor imerecido. Mesmo aquele povo tendo pecado contra Deus, eles continuavam sendo o alvo do amor pactual de Deus. Deus fez uma aliança com aquele povo, iria cumprir as suas promessas. O Senhor restaurou a prosperidade de Jacó. E o termo restaurar aqui, ele traz a ideia de trazer de volta ao que era antes. Ou trazer de volta ao que deveria ser desde o início. É o mesmo termo que você encontra, por exemplo, no Salmo 19, versículo 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aquele povo foi restaurado, como um vaso que estava quebrado foi refeito. Aqui o salmista está relembrando os dias em que Deus libertou o povo do cativeiro da Babilônia. O pecado havia trazido graves consequências para a vida daquele povo. Eles perderam a sua terra, perderam a sua identidade, perderam o seu governo próprio. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. E tudo isso simbolizava que o relacionamento deles com Deus havia sido danificado. Eles foram levados a uma terra que não conheciam, e tiveram de viver por lá sob a vergonha das nações. Mas então eles foram restaurados, foram trazidos de volta à terra, e a aliança com eles havia sido renovada. O pecado traz graves efeitos sobre a vida do crente e sobre a vida do não crente. O pecado traz consequências gravíssimas. Mas se você está em Jesus Cristo, se você creu nele, se você foi convertido de fato, você foi restaurado. Você merecia a morte, mas Deus não te deu aquilo que você merecia e te deu o que você não merecia, que é a sua graça. Você foi livrado de uma vida desastrosa e sem sentido e foi levado para um estado em que pode ter um relacionamento frutífero com Deus. E é isso que você deve trazer à sua memória. O salmista também se lembra de que Deus perdoou os pecados da nação. Ele diz no versículo 2, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. 2 palavras importantes aqui, perdoaste e encobriste. O termo perdoaste aqui, ele traz a ideia de algo que é levado para longe. Pode ser traduzido de um modo literal como carregar. Você carregou os meus pecados. Você levou eles para longe. E é isso que Deus faz quando perdoa. Ele leva a culpa para longe. Ele transfere, ele afasta. Ela não é mais imputada a você. Encobriste traz a ideia de algo que é oculto, que é encoberto por algo. Remete ao sangue da propiciação, que era aspergido no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. Como nós cantamos hoje,
Deus nos perdoou ao ver Jesus, porque Ele é a nossa propiciação. Ele cobriu os nossos pecados, de modo que quando Deus olha para você, Ele não vê mais os seus pecados, a sua indignidade, mas vê a dignidade de Cristo. É interessante que para esse salmista, a maior coisa que Deus fez não foi uma restauração física, não foi restaurar a prosperidade financeira, não foi restaurar a terra, não foi restaurar a possibilidade de falar em seu próprio idioma e de viver em suas próprias casas. Para o salmista, a coisa mais impressionante que Deus fez foi o perdão dos pecados. Na verdade, o fim do exílio, o retorno à terra prometida, era um sinal de que a disciplina passou. Os pecados foram perdoados. Um relacionamento com Deus é possível agora. E o salmista também traz à memória o fato de que Deus segurou a sua ira. É o que diz no versículo 3. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Deus estava irado com o seu povo, mas Ele segurou essa ira. O seu furor, aqui a ideia de um fogo que sai das narinas, Ele fez voltar. Ele reprimiu. Ele não jogou sobre o seu povo. E esse é o maior livramento de todos. É o maior livramento que aquele povo podia ter. Para quem teme a Deus, a ira de Deus é a pior coisa imaginável. Seria mais fácil enfrentar a Babilônia. Babilônia fichinha, perto da ira terrível de Deus. Assim como o salmista, aqueles que estão em Cristo foram perdoados e foram livrados da ira de Deus. Isso é algo maravilhoso. Isso é uma dádiva. Isso é um presente de valor incalculável. E é verdade para aqueles que estão em Jesus Cristo, que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Recebemos o que não merecíamos. E não recebemos o que merecíamos. É um presente de Deus que muitas vezes nós valorizamos tão pouco. Tantas vezes valorizamos pouco. Tantas vezes, quando aparece uma dificuldade na nossa família, no nosso emprego, uma doença, nós já pensamos que Deus já não se importa mais conosco. Talvez quando você enfrenta algum problema na família, quando você perde o emprego, você já pensa, será que Deus está contente comigo? Muitas vezes, quando você olha para o presente na sua vida, você olha para os seus pecados, você olha para as suas falhas, você olha para a sua indignidade, você pensa, será que eu perdi a salvação? Ou será que eu sou salvo mesmo? Será que eu fui salvo em algum momento? E o que esse texto nos mostra é que você não deve olhar para você. Steve Lawson já disse que quando eu olho para mim, eu me deprimo. Ele disse certa vez isso. Quando eu olho para mim, olho para minhas falhas, para meus pecados, eu me deprimo. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para a redenção, quando eu olho para o que Deus fez, é para Ele que você deve olhar. Aí então eu tenho esperança. Aí então eu tenho esperança. Muitas vezes não valorizamos o presente que Deus dá. Se você meditar mais em como você foi livrado da ira de Deus, como você foi perdoado por causa da morte expiatória e substitutiva de Cristo, como Deus te livrou das consequências desastrosas de uma vida de pecado, então você nunca mais vai ter dúvidas se Deus realmente te ama ou não. Olhe para Cristo e não para você. Olhe para o que Deus fez. Em segundo lugar, em momentos de desânimo espiritual, ore. Peça a Deus por restauração. É o que o salmista faz aqui nos versículos 4 até o versículo 7.
Se o povo de Deus vive esse desânimo espiritual, isso se dá por conta do seu pecado. A graça de Deus não ficou menos interessante. A palavra de Deus não ficou chata de repente, e monótona e tediosa. Não é que a salvação de Deus agora é menos importante. É o nosso pecado que nos faz perder muitas das bênçãos de Deus. E é o que aconteceu com a nação. Aquela nação foi exilada por causa do seu pecado. E foram restaurados. Mas agora o seu pecado novamente que os faz desanimar, que os faz parar de trabalhar na obra de Deus. E eles começam então a colher as consequências do seu pecado. E é por isso que o salmista pede então a Deus, restabelece-nos, versículo 4, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Em outras palavras, restaura-nos. Nos ajude a voltar ao que éramos. Restaura aquilo que foi perdido por causa do pecado. Então o salmista começa a trazer algumas perguntas aqui, algumas queixas, podemos dizer assim. Ele diz, versículo 5, estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? E algo interessante aqui, meus irmãos, é que existe espaço para isso em nossas orações. As nossas orações podem conter lamento, podem conter mesmo palavras como esta, que derrama diante de Deus as nossas inquietações e dificuldades. E é por isso que temos muitos salmos de lamento na Escritura. Temos os salmos imprecatórios. O salmista pergunta a Deus, a sua ira vai durar para sempre? De geração em geração? E por que ele pergunta isso? Porque esse é o povo de Deus. É o povo para quem Deus fez promessas. É o povo de onde viria em algum momento a semente santa, o rei prometido. E se esse é o povo de Deus, então por que eles estavam passando por essa situação? Porque estavam novamente voltando para o mesmo pecado e voltando a estar debaixo da ira de Deus. E o salmista não faz essa queixa do nada. Ele não tira isso de sua própria mente. Ele faz essa pergunta com base nas promessas de Deus. Deus prometeu que abençoaria aquele povo e que preservaria a semente santa, a descendência de onde viria o filho de Davi. Aquele era o povo de Deus. Então, tendo em vista essas promessas, o salmista pede por vivificação. Ou, em outras palavras, uma palavra tão mal usada muitas vezes, ele pede por avivamento. Ele pede para que Deus os dê vida. Ele diz aqui no versículo 6, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Muitas vezes nós temos uma noção errada do que é avivamento. Às vezes pensamos que avivamento é o que acontece quando muita gente entra na igreja. Ou quando muita gente se converte. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que avivamento é uma coisa que começa sempre na própria igreja. Avivamento é algo que acontece quando aqueles que estão na igreja percebem que na verdade estavam mortos espiritualmente. Pense em Martinho Lutero, por exemplo, que em certo momento teve um forte senso de seu pecado e de sua incapacidade de amar a Deus. Ele percebeu que estava morto, porque o Espírito Santo já estava trabalhando nele. Então essas pessoas são revividas por Deus, são vivificadas, e aí passam a viver de um modo que é consistente com o Evangelho, e isso então tem impacto no mundo. E isso então tem impacto no evangelismo. O salmista pede para que Deus vivifique o seu povo. Lembra muito a imagem de daqueles ossos secos, daquele vale de ossos secos, recebendo vida da parte de Deus, pela ação do Espírito Santo, que vemos em Ezequiel capítulo 37. O salmista também pede que Deus manifeste a sua misericórdia e salvação. Ele diz, versículo 7, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia
e concede-nos a tua salvação. E o termo misericórdia aqui se refere ao amor que Deus tem por aqueles com quem Ele fez aliança. É o amor pactual de Deus. São os atos de bondade de Deus, ligados às promessas que Deus fez ao seu povo. Se aquele era o povo da aliança, o povo da promessa, então aquele é o povo que Deus prometeu reviver. Aliás, em Ezequiel capítulo 37, versículos 11 a 14, Deus vai explicar que os ossos são toda a casa de Israel. E a casa de Israel é o povo de Deus que será vivificado por Deus. Eu quero que você perceba que o que o salmista está orando, o que ele está pedindo a Deus, não é uma ideia totalmente nova. Não é uma coisa que ele tirou da cabeça dele. Não se trata de um paciente dizendo para o seu médico o remédio necessário. Na verdade, ele está pedindo para Deus fazer aquilo que o próprio Deus prometeu fazer. Aquilo que é condizente com o caráter de Deus. Condizente com aquilo que Ele revelou. E isso tem uma lição para nós hoje. Meus irmãos, em momentos de desânimo espiritual, orem. Orem mesmo quando você não tiver vontade. E se você não souber o que orar, e às vezes acontece, você vai orar, você não sabe nem por onde começar. Ore a Escritura. Pegue as promessas de Deus e peça pelo seu cumprimento. Ore para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. E é da vontade de Deus cumprir as suas promessas em resposta às nossas orações. O que o salmista está pedindo a Deus não é algo contrário à vontade de Deus. Deus quer que você seja piedoso. Deus quer que você vença os seus pecados. Deus quer que você tenha uma vida espiritual frutífera. Deus quer que você seja encorajado com o Evangelho. Se você de fato creu em Jesus Cristo, se você de fato faz parte do povo de Deus, então é da vontade de Deus que o seu desânimo não dure para sempre. É da vontade de Deus restaurar o seu povo. Ele prometeu isso. Passagens bíblicas como a de Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26. Deus diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. É da vontade de Deus restaurar o seu povo. Então ore por isso. Em terceiro lugar, em momentos de desânimo, reassegure-se das promessas de Deus. Aproprie-se delas. É o que o salmista faz aqui. Ele se reassegura das promessas de Deus, que declara paz entre Deus e os homens. No versículo 8, o salmista diz que ele deseja ouvir a palavra de Deus. É como se agora ele fosse ouvir alguém pregando. É como se houvesse ali um sacerdote ou um profeta pregando a palavra, e o salmista diz: eu vou escutar com atenção o que o Senhor tem a dizer para mim. É o que o salmista faz. E Deus responde à oração desse salmista por meio da palavra. Deus não responde à sua oração de um modo subjetivo, por meio de sentimentos, de paz no coração, de impressões, mas Deus responde na Escritura. Deus responde por aquilo que Ele já revelou. E aqui a palavra de Deus promete duas coisas. Ela promete paz e salvação, versículos 8 e 9. Ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra.
Quando no Antigo Testamento nós vemos esse termo paz, não se trata apenas de ausência de guerra, mas trata-se de um estado de harmonia e de prosperidade que é resultado da ação de Deus. É resultado daquilo que Deus faz no meio do povo de Deus. Se o povo de Deus vivia os efeitos da maldição do pecado, há uma promessa de Deus de que um dia isso iria acabar. Um dia o pecado já não vai mais estar presente no meio do povo de Deus. E esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Esse livramento está próximo daqueles que temem a Deus. Um dia a glória do Senhor ainda iria assistir na terra de Deus, assistir no meio do seu povo. Deus iria habitar conosco. O salmista também deseja ouvir a palavra, porque ele sabe que se ele não se atentar ao que Deus diz, ele vai cair novamente em insensatez. Porque é assim que começa o pecado. O povo vive essa situação de afastamento de Deus, de desânimo espiritual, porque eles se afastaram, porque eles deixaram de ouvir, porque se tornaram tolos. Por isso ele diz, e que jamais caiam em insensatez. Quero ouvir a palavra de Deus, porque eu não quero mais ser tolo. Eu não quero mais cair no mesmo buraco. E a palavra de Deus promete paz, promete harmonia. Então o salmista começa a listar aqui algumas promessas da palavra de Deus, que são de harmonia. E o que vai ser harmonizado aqui? Haverá harmonia no próprio Deus e entre Deus e os homens. Em Deus, a misericórdia e a justiça, e a verdade, a justiça e a paz serão reconciliadas. Diz aqui, a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Lembra que o salmista pergunta, o Senhor vai ficar irado para sempre? Mas uma outra pergunta que deve ser feita é a seguinte, como é que Deus poderia perdoar o seu povo e continuar sendo justo? Como ele poderia trazer bondade e amor pactual sobre aquele povo, sendo que o povo merece de fato a punição? Como Deus pode ser misericordioso sem deixar de ser justo? Esses atributos, justiça, misericórdia, graça, verdade, eles não são conflituosos em Deus, mas eles se harmonizam pela obra salvífica de Jesus Cristo. Em Jesus, justiça e amor são reconciliados. Ambas as coisas podemos ver na cruz. De algum modo, isso já nos é mostrado no Antigo Testamento. Porque ali já havia a promessa de que a graça e a verdade seriam unidas quando viesse o rei prometido. É o que você tem, por exemplo, no Salmo 89, que é um salmo que fala a respeito da aliança que Deus fez com Davi, da promessa de um rei eterno que ainda viria de sua descendência. E no Salmo 89, versículo 14, diz o seguinte, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então já havia alguma esperança, graça e verdade serão realidade, ambas as coisas, quando viesse o rei. E o rei veio. É Jesus Cristo, aquele que sofreu a ira de Deus, sendo o nosso substituto, para que Deus então manifestasse a sua justiça. E por meio de quem nós somos reconciliados com Deus e temos acesso ao trono da graça. Nós cantamos a respeito disso hoje. É maravilhoso que tenhamos cantado essa música. Nós temos acesso ao trono da graça por causa da obra salvífica de Cristo. E por isso haverá harmonia também entre Deus e os homens. Versículos 11 a 13. Veja o versículo 11. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Por causa da justiça e da misericórdia de Deus, haverá uma harmonia agora
uma paz estabelecida entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. O povo de Deus vai então viver de um modo fiel, de um modo obediente. E a justiça então baixará o seu olhar, a glória de Deus vai habitar na terra, Deus vai mandar a sua justiça. E a maldição que Deus colocou sobre a terra por causa do pecado vai ser revertida. O Senhor vai mais uma vez derramar sua bênção e a terra vai dar o seu fruto. É o que nos diz o versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. E se o salmista aqui estiver fazendo esse salmo, cantando esse salmo no tempo do profeta Ageu, então a promessa imediata aqui é que essa seca que eles passavam vai acabar. Em algum momento a terra vai voltar a dar colheita. Mas o que essa promessa de colheita tem a ver com a gente? Veja, para nós a terra prometida, a terra de Israel, a terra que emana leite e mel, é um retrato dos novos céus e nova terra. Do lugar onde as maldições da queda vão ser revertidas. Onde a terra não vai dar apenas cardos e abrolhos, mas vai dar todo tipo de fruto, inclusive a árvore da vida. O lugar onde haverá plena paz entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. Meu irmão, quando você estiver desanimado, quando você estiver em declínio espiritual, quando você perceber que a sua alegria se foi, saiba que Deus não vai deixar que isso dure para sempre. Isso não vai durar para sempre. Há promessas de Deus para o futuro, e elas são de paz e de bênção para os seus filhos. A noite escura da alma não irá durar para sempre. Assim como aquele povo, nós também vivemos no estado intermediário, no estado entre as obras salvíficas de Deus no passado e a restauração que virá no futuro. Aquele povo olhava para o passado e via as obras maravilhosas de Deus, de livramento. Olhava para o futuro e via as promessas maravilhosas de Deus, de terra dando fruto. Mas quando eles olhavam para o presente era um pouco desanimador. Nós também vivemos nesse tempo, entre o já e o ainda não. Cristo reina, Ele reina nos céus. Mas o seu reino ainda não foi consumado aqui na terra. O que fazer nesse momento? Apegue-se à promessa de Deus no que diz respeito à eternidade. Essa dor vai passar. Esse desânimo vai passar. É o que Deus promete. Então apegue-se às promessas de Deus. Tudo isso, meus irmãos, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele por meio de quem nós recebemos salvação no passado. Nós fomos perdoados, nossa dívida, nosso pecado, nossa culpa foi transferida, nosso pecado foi encoberto, a ira de Deus foi desviada. Essa é a salvação que recebemos no passado, a qual devemos valorizar. Cristo é aquele que prometeu voltar, e quando voltar Ele vai consumar os novos céus e nova terra. O seu reino não será apenas uma realidade espiritual, mas também física. Viveremos nele. Agora estamos no presente, entre esses dois momentos. O que fazer no presente? Ore. Lembre-se do passado. Apegue-se às promessas de Deus. Valorize o que Deus fez em sua vida. Olhe para Deus e não para você. Olhe para Cristo. Ele é a resposta à pergunta: quando terá fim a ira de Deus? Como pode Deus perdoar se nós somos pecadores? Ele é a resposta para a pergunta. É em Cristo que a misericórdia e a justiça se encontraram.
É em Cristo, na cruz de Cristo, que Deus manifestou a sua justiça e seu amor pactual, estabelecendo a paz entre Deus e os homens. Então, quando o seu coração estiver aflito com sua situação espiritual, não olhe para você, olhe para Cristo. Há 3 coisas que você deve fazer em dias de desânimo espiritual. Em dias que a alegria do passado parece longe, inalcançável. Em dias em que você percebe que o povo de Deus precisa de revitalização. Lembre-se do que Deus fez. Olhe para os seus atos redentivos e não para a sua história. Ore por restauração. Peça a Deus que Ele cumpra aquilo que Ele prometeu fazer. Ore com base na Escritura. Ore mesmo sem vontade. Reassegure-se das promessas de Deus. Apegue-se a essas promessas. Medite na Escritura. E assim então você encontrará encorajamento para poder continuar a caminhada. Que Deus nos abençoe e que dê a nós ânimo para a vida cristã. Amém.